Boa noite, torcedor bicolor, saudações, Alves Celeste, a todos que estão aqui comigo nesse momento acompanhando mais notícias do nosso canal MB Paixão. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, vamos falar hoje do Papão da Curuzu, da sua preparação para o jogo de segunda-feira, né, às 21h30 na Curuzu contra o Atlético, né? Os dois times que têm o maior período, né, em invencibilidade, né? Maior período aí que não sabem o que é uma derrota, né? Vão se enfrentar agora, vai ser ferro com aço e a gente vai saber aí se o Paysandu amanhã à noite, né? Vamos saber aí se o Paysandu vai terminar esse primeiro turno realmente fora da zona do rebaixamento, como eu havia previsto, né? Eu falei lá nos meus primeiros vídeos do canal, né, desse novo projeto, que o Paysandu terminaria o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B fora da zona do rebaixamento, beleza, pessoal? Então a gente vem agora com algumas informações do Papão da Curuzu, certo? A gente já tem aqui, pessoal, a gente já falou isso desde ontem, os prováveis, na verdade os jogadores que não vão atuar, né, pelo Papão, porque ou estão suspensos ou estão machucados e entregues ao departamento médico do Paysandu, perfeito? Galera, é o seguinte, o Paysandu, né, o Paysandu treinou hoje, né, o Paysandu treinou hoje, domingo, né, para esse jogo de amanhã, certo? Amanhã o Paysandu concentra, na verdade já está concentrado desde hoje, né, para jogar essa partida na Curuzu, partida essa que é fundamental, né, ela é de suma importância para as pretensões do Paysandu no campeonato, para que mantenha o Paysandu com confiança, para que mantenha o Paysandu buscando, né, uma verdadeira longevidade nessa Série B e uma verdadeira longevidade, uma verdadeira distância, né, dessa zona da degola, dessa zona ingrata que é a zona do rebaixamento. Perfeito, pessoal? Tá? Hoje nós tivemos a coletiva do lateral direito Brian, né, que pode ser uma das opções, geralmente tem entrado como titular, né, e ele frisou, né, que a chegada do técnico Claudinei Oliveira, né, foi boa para o elenco, devido ao elenco ter assimilado com facilidade a forma como o treinador, né, queria que o clube, queria que o time jogasse, né? Então os jogadores eles assimilaram, com as palavras do Brian foram essas, eles assimilaram bem, né? E rapidamente, ou seja, com facilidade, a forma como o Claudinei queria o time em campo, né? As saídas, a recomposição, o toque de bola, né? Foi tudo bem assimilado ali pela equipe, palavras essas do Brian, beleza? Esse foi um ponto importante aí da entrevista. E ele disse também que a partir do momento que as vitórias começaram a surgir, a confiança retornou, né? E aqueles jogadores que vinham cansados devido a um período, né, de muita atividade, muitos jogos um atrás do outro, e que até hoje o elenco, alguns jogadores estão sofrendo, né, reflexos, né, desse período de alto número de jogos do Paysandu, onde o Papão disputou 4 competições ao mesmo tempo, né? Foi vice-campeão de uma, campeão de outra, foi eliminado nas oitavas de finais de uma outra competição e agora está lutando aí para se manter longe dessa zona da degola na Série B do Campeonato Brasileiro, certo? Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho, rapidinho aqui do Atlético, né? O Atlético que é o único time aí que nesses últimos 7 jogos faz uma campanha melhor que a do Paysandu, certo? O Atlético, ele nesse período conseguiu fazer um ponto a mais que o Paysandu. O Paysandu, ao empatar com o Amazonas, conquistou 15 dos seus pontos disputados, né? Já o Atlético conquistou 16 dos seus pontos disputados, então um pontinho a mais, certo? E aí cabe agora ao Paysandu segurar o Atlético, como ele fez com o Amazonas, cabe agora ao Paysandu segurar o Atlético. Só que nós não queremos nem sonhar, nem ter pesadelo, né, com empate. O Paysandu tem que buscar a vitória.
tá, pessoal? O Paysandu tem que buscar a vitória. E o Atlético, desde a chegada do português técnico, né, português, Rui Duarte, né, e do atacante Ronaldo, né, que também é de nacionalidade portuguesa, né, desde a chegada desses dois atletas, desse atleta e desse treinador, o Atlético é outra equipe, né? O Atlético é outra equipe, pessoal. O Atlético joga bem compactada, o Atlético sai para o ataque com perigo, o Atlético toca bem a bola. Então é um time que se organizou, né? Não é à toa, vem fazendo uma campanha tal qual a do Paysandu nessas últimas 7 rodadas, certo? E se você for prestar atenção, aconteceu com o Paysandu a mesma coisa. Desde quando o Claudinei chegou, desde quando chegaram, né, o Garcês, né, Vini Faria, que está fazendo a diferença, né, e o Diogo Oliveira, né, o Paysandu é outro. E nós tivemos também a melhora, né, a reviravolta na temporada do atacante Marlon, né, e do Marcelinho, né, galera? O Marcelinho que não tem entrado nessas últimas partidas devido também à expulsão do... Eu creio que ele não entrou devido à expulsão do Novídio, né? A possível ali... Ele teve que sacrificar um atacante por conta da expulsão do Joaquim Novídio no jogo contra o Amazonas. Por isso, o Marcelinho não tem entrado, né? Por essas questões. Mas eu creio que é sempre um jogador que está na mente do treinador aí como opção, né? Porque tem feito gols, assim como o Marlon já vem jogando, né? E assim, é interessante ver que o grupo está unido. Não importa quem entre, não importa quem saia, o grupo está unido. E é assim que tem que ser, é assim que tem que permanecer para que o Paysandu possa buscar essas vitórias, né? Sem ego, sem aquela questão do cara joga, eu não jogo, né? Então eu acho que o Paysandu está no caminho certo nessa situação aí, beleza? E eu vejo que o Paysandu, a gente vai comentar aqui, opinião minha agora, tá? Eu considero o Paysandu favorito, tá? Eu considero o Paysandu favorito nesse jogo contra o Atlético. Então, apesar da boa fase do Atlético, né? Eu vejo que o Paysandu tem totais condições e é responsabilidade do Paysandu, é obrigação do Paysandu vencer essa partida, tá? Porque a nossa camisa é mais pesada, nós temos uma torcida gigantesca, apaixonada, que vai lotar a Curuzu, nós conhecemos a Curuzu de cabo a rabo, é a nossa casa, então para mim o Paysandu não faz mais que a obrigação dele de vencer essa partida. Pode não fazer um jogo brilhante, mas tem que vencer, tá? Tem que vencer, certo? Por falar em vitória, né, o Paysandu conquistando essa vitória termina o primeiro turno da Série B fora da zona do rebaixamento, tá, pessoal? Então esse jogo é de suma importância para nós, tá? A gente vai falar um pouco aqui primeiro da lesão do Rossi rapidinho, né? O Rossi realmente ficará 3 rodadas sem atuar, né? Se recuperando, né, dessa lesão e só retornará quando ele estiver 100%, né? Isso são palavras do Claudinei, tá, pessoal? Do Claudinei, tá? A disposição para esse jogo, o Paysandu terá o retorno do Maurício, né? Do Maurício, tá? Do Luan Freitas, tá? E do Quintana, certo? O Thiago Heleno, quase eu esqueço o nome do xerifão. O Thiago Heleno não terá condições de atuar nessa partida, tá? Ainda não está recuperado do problema, né, da contusão que ele sofreu ali antes do jogo contra o Coritiba, né? Ainda não está recuperado, tá? Então ele não atua contra o Atlético, certo? O provável substituto do Joaquim Novídio pode ser o Maurício, tá? O provável substituto dele será o Maurício. Corre por fora nessa questão de substituir o Novídio o Quintana. Como o Quintana não vem jogando, larga na frente o Maurício aí para ser o substituto, certo? Já no meio campo, no lugar do Leandro Vilela,
realmente, como eu já havia dito no vídeo passado, o que tem maior quantidade de chances de atuar, de ser o substituto do Vilela, é o Ronaldo Henrique, certo? É o Ronaldo Henrique. Correndo por fora o Martínez, né? Correndo por fora o Martínez. Na minha visão, o Ronaldo Henrique deve ser o preferido aí do treinador do Bicola, tá, pessoal? Do treinador do Bicola. Agora, para a gente não fazer um vídeo muito longo, né? A gente vai falar dos jogos que ocorreram hoje na rodada da Série B, né? Vamos falar dos jogos de hoje, desse domingão. Vamos ver como esses jogos afetaram a posição do Paysandu na tabela, tá? E já deixo o dia como forma de adiantamento para vocês aqui que o Paysandu acabou descendo mais uma posição na tabela. O Paysandu iniciou o dia de domingo hoje na 17ª posição, certo? Hoje o Paysandu se encontra na 18ª com 19 pontos. E o 17º agora é a Ferroviária com 20. Perfeito? O Volta Redonda, né, conseguiu uma vitória, né? Mas vamos falar primeiro dos jogos de mais cedo, tá? Vamos falar primeiro dos jogos de mais cedo. Esse já foi um spoiler, né? A gente vai falar aqui do jogo Coritiba, né, que jogou lá no Couto Pereira contra o Amazonas, né? Cara, eu falei no jogo passado, os times que estão brigando contra a zona do rebaixamento, os times que estão brigando para não cair, estão sendo uma pedra no sapato do Coritiba. O Paysandu saiu daqui, foi até o Couto Pereira, aplicou uma goleada de 5-2 no Coritiba. O Coritiba foi enfrentar, se eu não me engano, o Atlético, empatou na casa do Atlético, certo? E voltando ao Couto Pereira para enfrentar o Amazonas, eu tinha dito isso no vídeo passado, o Coritiba não saiu de um empate de 1-1, né, contra o Amazonas. Empate esse que fez com que o Amazonas, né, fosse de 18 para 19 pontos, permanecendo na 19ª colocação, sendo que o Botafogo de Ribeirão Preto ainda joga, né? O Paysandu ainda joga, o Amazonas já jogou e a Ferroviária já jogou, certo? Assim como o Volta Redonda. O Volta Redonda, pessoal, já jogou também, né? O jogo do Volta Redonda foi hoje às 16 horas, onde o Volta Redonda em casa, né, no Raulino de Oliveira, venceu por 2-1 a equipe do Vila Nova, né, dando uma freada aí na luta aí do Vila pelo G4, perfeito? Resultado esse que foi ruim para o Paysandu. Esse resultado tirou o Volta Redonda da zona do rebaixamento, porque ele atingiu 21 pontos, empurrando o Paysandu para baixo na tabela mais uma posição, certo? E galera, é assim, o Paysandu só depende dele. Esse resultado foi ruim? Foi, mas o Paysandu só depende dele para ficar fora dessa zona do rebaixamento, certo? Outro resultado que me surpreendeu, não pelo fato do resultado, mas me surpreendeu pelo número de gols, porque eu acho que se fosse empate seria 0-0, no máximo 1-1. Esse jogo foi 2-2, ou seja, foi um jogo bem eletrizante, brigado aí, né, pelo que o placar mostra, tá bom? É a partida que iniciou às 18h30 no Independência entre América Mineiro e Atlético Paranaense. Esse jogo foi finalizado com um placar de 2-2, né? Eu falei no meu vídeo passado, a gente poderia torcer para que o América empatasse esse jogo, né? Tá? Porém, seria melhor que ele perdesse, né? Seria melhor que ele não pontuasse. Mas já que empatou, como eu falei, o Paysandu ainda depende só dele, né, para sair de vez dessa zona e ultrapassar o próprio América Mineiro. Porque caso o Paysandu vença, o Paysandu tem 19 pontos, ele vai a 22, então ele ultrapassa o América. O grande problema é se o Paysandu empatar o jogo, porque se o Paysandu empatasse o jogo, o Paysandu ia a 20 pontos, ficaria junto com o América, né, caso ele perdesse. Mas como ele empatou, o Paysandu não tem mais essa possibilidade de ultrapassar, né, o América. Até porque não ultrapassaria nem o Volta Redonda, que venceu e foi a 21 pontos também. Então agora, para o Paysandu, mais do que nunca, só interessa a vitória, beleza?
Então, recapitulando aqui, né, nós tivemos Coritiba 1, Amazonas 1, né? Resultado esse que não foi ruim para os dois, né? Cada um com as suas pretensões, é claro, no campeonato, mas foi ruim para os dois. Nós tivemos às 16 horas também, né, Volta Redonda 2, Vila Nova 1, resultado ruim para o Paysandu, né? O Vila Nova poderia pelo menos ter empatado esse jogo, né? Mas não, venceu, né? A nossa torcida pede não pontuar, mas já que venceu, a gente não pode fazer nada. E o América, né, que a gente também torcia para não pontuar, acabou empatando com o Atlético Paranaense. E o último jogo, mas não menos importante, foi o empate, né, entre Atlético Goianiense e Chapecoense, né, no Antônio Ascioli, né, certo? No Antônio Ascioli, né, é o nome do estádio. Empate esse que levou o Atlético Goianiense a 23 pontos, ou seja, o Paysandu vencendo esse jogo não consegue encostar, na verdade encosta, mas não empata em pontos com o Atlético Goianiense. Então, nessa situação, o Paysandu também, mesmo vencendo o Atlético, chegando ao mesmo número de pontos do Atlético, o Paysandu ainda não ultrapassa o Atlético. Por quê, pessoal? Porque o Paysandu, ao vencer o Atlético, ele está indo para a quinta vitória, certo? 5 vitórias. O Atlético, ele tem 6, certo? O Atlético, ele tem... Não minto, o Atlético tem 7 vitórias, pois o Atlético não tinha empatado ainda no campeonato, empatou na última rodada, certo? Contra o Coritiba, tá? O Paysandu agora, mesmo vencendo e atingindo os 22 pontos, o Paysandu não ultrapassa o Atlético, ou seja, o Paysandu só pode chegar até 15º na tabela, que para terminar o primeiro turno tá ótimo, melhor do que terminar dentro da zona do rebaixamento. Então, nós não podemos nem ter pesadelo com derrota, tá, pessoal? E assim, eu agora nesse momento aqui, vou pedir para você se inscrever se você não for inscrito, deixar seu like, ativar o sininho para você não perder nada, né, do nosso canal MB Paixão, certo? E agora, pessoal, eu vou agora aqui eu vou falar um pouco aqui da torcida do Paysandu, certo? A torcida do Paysandu, que com certeza irá lotar a Curuzu, né, nesse jogo de amanhã. É importantíssimo, né, que a torcida do Papão, né, que você, torcedor bicolor, incentive e empurre o Paysandu até o final do jogo, né? A gente tem que apoiar, nós temos que ser o 12º jogador bicolor dentro de campo, tá? O jogo não será fácil. O Paysandu para mim é favorito, porém o jogo não será fácil, né? Então, mais do que nunca, a equipe precisa do apoio do torcedor, beleza? Então vamos para cima, vamos com fé, vamos com garra, vamos vencer essa partida. O Paysandu precisa mais do que nunca dessa pontuação, desses 3 pontos e atingir os 22 pontos, né, para encerrar esse primeiro turno na 15ª posição na frente do América Mineiro. E essa vitória contra o América Mineiro, quando a gente jogou contra o América Mineiro, a vitória estava na mão, 2-0, deixamos escapar. Pontos esses que estão nos fazendo falta agora, né? Mas deixa quieto que o Paysandu vai vencer. Eu tenho fé que o Paysandu sairá da Curuzu amanhã com com os 22 pontos, assumindo a 15ª colocação no campeonato. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações e de compartilhar o vídeo para todos os seus amigos. E claro, taca o dedo no like, que cada vez que você taca o dedo no like, o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante, que as nossas informações são importantes para as pessoas que pesquisam sobre o Papão da Curuzu, certo, pessoal? E você ajuda o Papão nesse jogo, né, fortalecendo nesse jogo aí contra o Atlético, beleza? Então bora para cima,
Bora lá, vai papão, bora pra cima, bora ser campeão, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto, fui.